Quadro direto ao ponto com o médico e gourmet Marcos Frank, hoje falando sobre travessuras ou gostosuras. A origem das balas é Halloween, se aproximando, mais próximo aí no Dia das Crianças. Tudo bem, doutor Frank? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes aí. Hoje foi um dia de querer recuperar um pouco dessas memórias da infância, né? Todos nós lá ganhamos balas, né? E bala dura, bala mole, bala de goma. Então eu queria recuperar um pouquinho dessa história aí para poder contar para os nossos ouvintes aí, como uma comemoração antecipada aí primeiro do Dia das Crianças, que é amanhã, e depois como usando a palavra aí travessuras e gostosuras para relembrar a tradição do Halloween que cada vez mais entra no Brasil, né? A gente tem cada vez se aproximado mais e aumentado essa festa aí. A história da bala pode ser dividida assim em três fases. Uma pré-história das balas, quando as pessoas começam a fazer em casa, o surgimento das primeiras máquinas de fazer bala e depois essa fase aí de industrialização grande e mecanização do setor. Todos os relatos históricos aí apontam para o Egito. 2000 anos antes de Cristo, as pessoas lá elas já queriam procurar um alimento pequeno que fosse rico em energia e que desse um prazer. Todos nós lembramos do prazer aí que uma bala dá na boca da gente, né? Deixa aquele gostinho e ao mesmo tempo nos dá energia. E o que eles fizeram? Começaram a usar o que eles tinham na mão: mel, cereal, um pouco de nozes e algumas frutas. Então, essas são as primeiras balas que surgiram lá no Egito. Depois, na Índia, e ali por perto da Índia, surgiu a cana-de-açúcar. E eles aprenderam, então, a preparar o açúcar e a solidificar o açúcar. Deixavam o produto secar no sol, botava na boca, era uma pastilha de açúcar que ia dissolvendo na boca. Tanto que a palavra inglesa para bala, que é candy, ou candy, ela vem de uma palavra persa, chamada também candy, que é um doce de açúcar. Depois passou lá para o francês e chegou a essa, e para nós ficou aqui a expressão bala, mas no mundo inteiro se usa a expressão candy. Origem lá do árabe e do persa, inclusive do sânscrito, que é uma linguagem antiga lá dos indianos. Então, faziam lá pedaços de açúcar, a partir de ferver o suco da cana-de-açúcar e depois consumiam isso como uma pastilha. Isso chega mais tarde na Europa, começa a ser produzido em conventos e por donas de casa, e aí surge o famoso ponto de vidro, um ponto mais duro, mais quebradiço, aonde começam as primeiras balas, e depois vai aparecer o ponto lá do puxa-puxa. Depois surgem as máquinas, e aí os Estados Unidos começam a se destacar nesse assunto. E mais tarde vem a bala de goma, tão tradicional aqui em Lajeado. A gente tem nossas fábricas aí, e Lajeado está muito envolvido com fábricas de balas aí, a Florestal, depois dá origem à Docília. Hoje em dia tinha a antiga fábrica Valérios em Arroio do Meio, que hoje é Neugbauer. Então, as balas de goma surgiram na Alemanha. Um sujeito chamado Hans Riegel, que era lá um produtor caseiro, ele resolve fazer uma bala à base de gelatina e frutas e produz a bala de goma. E ele cria uma grande fábrica a partir disso, chamada Haribo. Até hoje ela é famosa na Europa. E ele usava lá gelatina, suco de frutos. As balas ficavam macias, maleáveis, depois colocava um pouquinho de açúcar e ele teve a ideia de criar elas com formato de animais. Então, primeiro ele usou um urso lá, que era uma tradição alemã de urso dançarino. Então, apareceu isso. E essa é a história, então, das balas duras, balas moles, as balas de goma. E a receita que fica para hoje, para quem quiser fazer, eu nem sabia que dava para fazer, mas não testei, mas vou fazer, é uma bala de goma saudável com 4 ingredientes, bem fácil. 500 gramas de morango, 10 gramas de gelatina incolor, 30 ml de água, 45 ml de açúcar. Barbada, o resto aqui, quem quiser aprender, olha a receita lá, vai estar no site mais tarde. Quando a gente pensa em comer bala,
eu não pensei em fazer, né? A gente não tem um hábito, né? Não sei se as pessoas aí que estão nos acompanhando, se tem alguém que tem esse hábito de fazer, mas então é simples ali, basicamente é esquentar, fazer tipo uma gelatina, depois botar na geladeira. Deixa resfriar ela, bate num liquidificador, mistura isso aí tanto, deixa ela solidificar e depois abre a massa e corta ela. Eu me lembro na minha infância, os meus tios-avós lá, um deles fazia aquelas bebidas alemãs, né, o refrigerante à base de gengibre, e tinha outro lá que fazia umas balas à base de gengibre e mel também. A gente, como criança, adorava. Depois foi evoluindo. E Juí também tinha uma fábrica de balas famosa, que era a fábrica de bola Soberana, que fazia as balas Poca. A gente ia no cinema lá, tinha uns troquinhos lá, comprava uma mãozada de bala e ia pro cinema assistir uns filmes Era lá. uma festa, né? É, Uma mãozada de bala. E Era uma uma mãozada de bala. Eu me lembro também dos primeiros saquinhos de goma, né? A gente comprava um saquinho de goma ali e passava consumindo aquilo. Então, acho que todo mundo tem lembranças de balas, né? Então, por isso o assunto de hoje, hein? E faz parte também da gastronomia, falar dos doces que a gente dá para as crianças, né? E a gente, como adulto, também consome. Tem lembranças boas, mas eu tenho uma lembrança não tão boa com uma determinada, que é a soft, se eu não me engano, que é aquela que a gente... Aquela bala era um perigo, né? Aquela bala era um perigo, ficava trancada no... Isso, e ela usava o ponto de vidro, né? Esse que estavam falando lá, onde começou as balas na Europa, né? Ela não era fácil de quebrar, eu me lembro bem das balas soft. Eu também. Não eu era gostava. fácil de quebrar com os dentes. Era bom, mas era Tinha um que, perigo. tinha que ficar chupando ela, mas se tu te distraísse e engolisse ela inteira, muita criança aí se engasgou com bala soft, né? De soft não tinha nada. Né? Não tinha nada de soft. Mas tem muita lembrança legal de bala. Dividir bala com um colega, sabe? Da pessoa, às vezes, só tem uma bala. E aí dividia com os colegas. Eu tenho essas lembranças legais. Todo mundo tinha uma moedinha lá que desse para comprar uma moeda, que desse para comprar uma bala, né? Sempre a bala aí era troco de alguma coisa, Isso, né? eu ia falar, muitas vezes era o troco também. Ainda acontece de vez em quando. De vez em quando é uma briga com o que pessoal hoje em dia aí. a gente paga muito mais com cartão, com Pix, e não tem mais o dinheiro, então não precisa ter vai o dinheiro exato ali na hora da compra, né? Tá acabando a bala como troco aí. O João André diz aqui, bom dia, bala Fusca da Valéria. Eu acho que ele tá fazendo uma referência que ele gostava, Fusca. né? É Realmente. verdade. Bala Fusca. Era amarelinha, era com o desenho do Fusca. Isso, tem uma bala que é famosa, uma bala famosa que também que é a Sete Belo, que Sete também Belo. bem tradicional. todo mundo conhece. Continua existindo, eu acho, né? Isso, volta e meia. Eu me lembro de ir em alguns restaurantes, no final o pessoal apresentava a conta e para adoçar a conta eles botavam ali uma meia dúzia de bala. Normalmente era Sete Belo que eles faziam isso. A Irene Capes está dizendo que a filha dela quase se afogou com eu essas balas. também, Imagina que é da Soft, né? Que a gente Por isso estava que eu falando agora há lembro pouco. dela. Tá bom, Dr. Frank. Um grande abraço. Então, um ótimo final de semana, um ótimo feriado para todos aí, né? Tem agora Dia das Crianças amanhã, dia 15, Dia dos Professores. Então, um abraço aos professores que precisam dominar as ferinhas que comem as balas, né? De vez em quando fazer algum salvamento de alguma pastinha lá que engolisse uma bala soft, né? Faz parte da vida. Um grande final de semana a todos. Obrigada, bom fim de semana e até a próxima.